Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Atos, capítulo 1, versos 15 e 16. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Judas foi escolhido para ser um dos 12. Esse privilégio não devia ser desperdiçado como ele fez. Ele vendeu o Senhor pelo mesmo preço que se paga por um escravo. Êxodo capítulo 21, verso 32. Alguns podem pensar que ele se arrependeu do que fez e por isso se enforcou. Mas não foi essa a verdade. Judas foi consumido pelo remorso. Ele devolveu o dinheiro e, não sendo capaz de se arrepender, preferiu tirar a própria vida. Pedro, enfim, despontou como o líder que deveria ser. Ele tomou a iniciativa novamente e organizou os irmãos para escolher quem deveria ocupar a vaga de Judas entre os 12. Ele citou a profecia de Davi, escrita em Salmos 41, verso 9. Quem eu confiava, quem comia o pão comigo, me traiu. Judas esteve com Cristo, ouviu suas palavras, seus ensinamentos, viu os feitos maravilhosos do Mestre bem de perto, mas nada disso lhe tocou o coração. Ele guiou os soldados que levaram o Mestre para o seu Calvário. Alguns podem até dizer que ele não teve escolha, pois foi forçado pela profecia, mas isso não seria verdade. Judas teve escolha. Ele foi avisado do perigo da traição, em Mateus capítulo 26, versos de 23 a 24, e mesmo assim cedeu à tentação de Satanás. Deixou a ambição guiar os seus passos. Jesus não escolheu os 12 ao acaso. Ele orou uma noite inteira. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. E agora os 11 buscam a direção de Deus para escolher quem irá ocupar o lugar que ficou vazio. Era necessário que aquele que fosse ocupar a vaga tivesse acompanhado eles desde o batismo de João até o dia que Cristo foi elevado aos céus. Agora, imagine que hoje pessoas carregam o nome de apóstolo sem nem ter qualificação para ser apóstolo. Pois não é possível que pessoa alguma se torne apóstolo em nossos dias. Naquela época, para ser apóstolo era necessário que a pessoa fosse testemunha dos ensinamentos de Cristo e de sua ressurreição. Dos 2 que foram indicados, Matias foi escolhido, de acordo com os padrões de Deus. Você tem costume de recorrer a Deus antes de fazer suas escolhas? Tem demonstrado arrependimento dos seus pecados? Nós temos liberdade para escolher, e eu sempre rogo a Deus que nos ajude a fazer as melhores escolhas. Que Deus nos abençoe. Deus de infinita graça e sabedoria, nós te louvamos pela palavra diária que recebemos, pelos ensinamentos de grande valor, por tocar nossos corações e nos fazer refletir sobre nossas escolhas, por nos ensinar que o Senhor está no controle de todas as coisas e espera que façamos sempre o que é correto, não aos nossos próprios olhos, mas segundo a sua vontade. Te pedimos que nos dê sabedoria para fazer essas escolhas. Não permita que nosso coração seja contaminado por Satanás, mas nos conserve sempre no caminho do Senhor. Intercedemos por todos os jovens e adolescentes que estão em risco social. Rogamos ao Teu Santo Espírito que levante homens e mulheres tementes ao Senhor, que possam orientá-los para o bem. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, nosso louvor, pedidos e intercessão, em nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia cheio de certezas eternas e que cada um de nós busque verdadeiro arrependimento de pecados e a direção de Deus em todas as escolhas, em nome de Jesus. Amém.